nós estamos pregando uma série de mensagens sobre decretos de fé. E hoje nós estamos praticamente encerrando essa parte com o Velho Testamento. Eu vou procurar ser rápido. E nós vamos entrar no Novo Testamento, os outros decretos de fé, no Novo Testamento. Vai ter uma pausa no meio aí, que é o dia da chegada do Face a Face de criança, que o culto vai ser mais voltado para a família. Então o Taigo pediu isso, né? Já está certo de que nesse dia o culto vai ser voltado mais para a família, mas depois nós vamos dar continuidade até encerrarmos essa fase, que é muito, muito interessante. Diga amém. Ok, Jesus respondeu: tenho fé em Deus. Mas como você sabe, no original, esse texto, tenho fé em Deus, não é tenho fé em Deus, mas tenho a fé de Deus. Digo, tenho a fé de Deus. Diga de novo, tenho a fé de Deus. É assim que está no original. Verso 23. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que ele diz, assim será feito. Por isso vos digo que tudo que pedir de oração, credes que recebereis e tê-lo-eis. Diga amém. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Diga amém. Como eu disse, nós estamos no meio de uma série de mensagens intitulada Decretos de Fé. É uma palavra tão boa, tão reveladora que Deus nos tem dado nesses dias. E acredito que nós precisamos nos mover nesse nível. O nosso objetivo é levar a nossa geração, ou seja, esta geração da Igreja de Jesus, a não viver apenas a fé em Deus, porque essa todo cristão tem, que é a fé para salvação, para adoração, para celebração, para oração. Essa é a fé em Deus, da terra para o céu. Mas eu estou falando do nível de fé que é do céu para a terra. É quando você estabelece os decretos de Deus pela fé, e esses decretos são chamados à existência pela fé, e eles se tornam realidade. Diga amém. E assim você vai poder se mover numa nova dimensão. E aquelas montanhas que porventura aparecerem diante de você, elas terão que se mover. E você vai viver tempo de milagres, de sinais e maravilhas, de manifestação do céu na terra. Diga amém. Vamos dizer aquela frase mais uma vez, tá bom? Levante sua mão e diga assim comigo: meu destino final. Bem bonito, meu destino final é o céu. Mas enquanto esse dia não chega, diga, mas enquanto esse dia não chega, a minha missão em fé é trazer e manifestar o céu na terra. Como não foi bem, vamos dizer de novo. Levanta bem alto e agora bem bonito. Diga, meu destino final é o céu. Mas enquanto esse dia não chega, a minha missão, com a fé de Deus, é trazer e manifestar o céu na terra. Fala, é para isso que eu estou aqui. Eu digo, é para isso que eu existo. É para isso que eu sou discípulo de Jesus. Diga aleluia. Todos os filhos de Deus podem e devem estabelecer decretos de fé na terra. Diga amém. E assim viver uma vida abençoada. Em todas as áreas, em todas as esferas da nossa sociedade, nós podemos ter discípulos de Jesus fazendo a diferença, sendo bem-sucedidos, sendo prósperos, tendo uma vida santa, vivendo uma vida excelente e manifestando ao mundo a graça, o amor, a bondade, o perdão e a salvação do Senhor nosso Deus. Diga amém. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Diga comigo, vamos lá? Quantos de vocês querem agradar a Deus? E quem não levantou, quer agradar a quem? Vou dar uma segunda chance. Quantos de vocês querem agradar a Deus?
A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se você quer ver o seu sonho realizado, se você quer ver a sua visão tornar-se realidade, se você quer ver os seus sonhos tornar-se realidade, faz aquilo que agrada a Deus. Você não está entendendo? Você agrada a Deus e Ele tornará todos os teus sonhos realidade. Diga amém. Hebreus 10:38 diz assim: o meu justo viverá pela fé. O justo viverá da fé, ou pela fé. O justo não vive de outra forma, mas pela fé. E fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Quando você já viu, deixa de ser fé. Mas quando você não viu e crê, isto é fé. Diga amém? Pela fé, eu quero te dizer uma coisa. Você e eu podemos estabelecer os decretos de Deus na nossa cidade, na nossa nação. Vamos olhar alguns exemplos para inspirar você e eu. Diga amém. Primeiro exemplo que quero olhar é de um homem chamado Micaías. Os profetas, eles realizaram o seu ministério estabelecendo decretos de fé. Eu quero olhar rapidamente para um profeta chamado Micaías. Ele não é conhecido, mas é um profeta muito corajoso. Por isso eu resolvi colocar o nome dele aí, porque ele foi muito corajoso. O contexto de onde ele aparece é o seguinte, como ele aparece no cenário, é o seguinte: Acabe, rei de Israel, reino do norte, se tornou aparentado com Josafá, rei de Judá. E Josafá vai fazer uma visita para Acabe lá em Samaria. Os dois estão lá na praça e Acabe fala assim com ele: junta o teu exército com o meu, vamos para uma guerra contra os sírios. Você pode colocar para a gente 2 Crônica 18, vou destacar os versos 16 em diante. E aí o profeta, o rei Josafá fala assim para Acabe: você não tem aqui algum profeta para que a gente possa consultar, para saber se a gente pode ir para a guerra ou não? Os reis que temiam a Deus, antes de ir para a guerra, eles consultavam a Deus. Se Deus falasse vai, eles iam. Se Deus falasse não vai, eles não iriam, porque sabiam que a derrota era certa. E eles consultam. E aparece lá mais de 400 profetas. Veja bem, 400 profetas. E esses 400 profetas tinham se tornado falsos profetas. Preste bem atenção numa coisa. Eu tenho dito para a minha equipe o tempo todo. Eu digo para mim e para a minha equipe: melhor do que começar bem é terminar aprovado. Diga comigo: melhor do que começar bem é terminar aprovado. Eu conheço muitos homens de Deus que me inspiraram tanto alguns anos atrás e hoje tomaram outros caminhos que infelizmente estão tão distantes da realidade para a qual o Senhor chamou. E quando isso acontece, eu não me alegro nada, eu me entristeço muito. E eu olho para Paulo dizendo: esmurra o meu corpo e reduza a submissão, para que depois de pregar aos outros, não venha o mesmo ficar reprovado. Esses profetas, eles deixaram de agradar a Deus e passaram a agradar Acabe e Jezabel. E todos eles se tornaram malignos, falsos, porque deixaram o caminho do Senhor. Paulo escreveu aos Gálatas: se eu ainda estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. E eles deixaram de ser servos de Deus. Presta atenção nisso. E eles vão para a praça. 400, mais de 400, dizendo: pode ir para a guerra, a vitória é certa. Vai para a guerra, o triunfo é certo. Vocês vão dar de lavada nos sírios. Mas Josafá, um rei convertido, ele fica pensando e fala: esse cara, acho que não. Ele olha para Acabe: você não tem um profeta do Senhor mesmo, que fale pelo nome do Senhor? E o Acabe diz: tem um. O nome dele é Micaías, mas ele está lá na cadeia.
Eu prendi ele, porque ele nunca profetiza o que é bom a meu respeito, ele só fala coisa errada. É porque o Micaías corrigia o rei dos seus pecados, da sua idolatria, da sua feitiçaria, de tudo de errado que ele fazia. E aí o que acontece? Ele estava na cadeia. O oficial que vai chamar Micaías fala com ele: olha, vê se você fala como um deles. Vê se você fala como um deles. Todos eles profetizam o que é bom. E Micaías diz: vive o Senhor, e viva a minha alma. O que o meu Deus disser, isso eu falarei. E ele chega lá, e ele faz uma brincadeira com o rei: pode ir, vai dar tudo certo. E ele fala: não, eu quero que você fale a palavra do Senhor. E ele diz: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E ele fala: eu não disse que ele não fala bem? Prendam ele de volta, coloca no cárcere, dá pouca água e quase nenhuma comida, até que eu volte em paz. O Micaías olha para ele e fala: se você voltar em paz, Deus não me falou. Se você voltar, Deus me falou. Aí está o decreto. Ele está dizendo para o rei, na cara dura: você vai morrer, e você vai morrer hoje, ou no máximo no dia seguinte. E eles vão para a guerra. E quando eles chegam lá, a batalha começa. Josafá estava vestido com as vestes reais. O sírio corre atrás dele, mas ele grita: o Senhor livra. E eles viram que não era ele. E aí o texto vai dizer para a gente, no verso verso 27. Depois os versículos 33 e 34. Agora verso 33 e 34. Um soldado atira uma flecha a esmo, ou seja, sem mira, sem direção, e aquela flecha vai direto no abdômen do rei Acabe. Ele sangra até a tarde e morre, porque um decreto tinha sido dado. Eu quero olhar para você, eu quero fazer uma aplicação. Olha para mim. Deus chamou você nessa geração para ser forte e corajoso. Deus chamou você para falar a palavra de Deus nesses dias. Quando eu li esse versículo de Micaías, eu tinha lido a Bíblia já toda antes de ir para o seminário, mas li mais uma vez o seminário. E quando eu cheguei nessa parte, quando eu li esse versículo que dizia assim, que ele disse para o oficial: vive o Senhor, que o que o meu Deus disser, isso eu falarei. Eu me ajoelhei lá no meu quarto, lembro direitinho da cena. Eu disse: Deus, esse é o meu pacto, essa é a minha aliança que eu faço contigo para toda a minha vida. O que o meu Deus, o que o Senhor disser é o que eu vou pregar. Algumas pessoas falam: pastor Domingos prega duro. Não, eu não prego duro, eu prego o que Deus diz para eu pregar. Amém? Porque de que adianta você ir para o evangelho das facilidades e ficar ouvindo os universalistas, e ficar ouvindo os sensacionistas, e ficar ouvindo aqueles que hoje não condenam mais pecado, e você alisar o banco da igreja, a cadeira da igreja, e depois ir para o inferno por toda a eternidade? Eu te amo o suficiente para dizer que pecado é pecado. Amém? Para te corrigir quando precisa, porque eu quero te ver no céu. Você não está entendendo? Eu quero te ver no céu. Eu não quero te ver apenas aqui. Eu quero que você, no último dia, você fique do lado direito do Cordeiro. Eu quero que no último dia você ouça: bem-vindo, bendito do meu Pai. Você possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Quantos concordam? Diga amém. Então fala: eu vou estar lá do lado direito. Há um sério risco da gente não terminar bem. Agora eu quero olhar para um levita chamado Jaaziel. É interessante porque ele não era um profeta, ele era um levita. Você sabe que o levita serviu no templo. Tinha o sumo sacerdote, sacerdote levita. A tribo dos levitas serviam. E o sacerdote também era dessa tribo. Mas esse Jaaziel está lá. Segundo Crônicas 20 agora. É o mesmo rei Josafá. Verso 1. E aí 3 nações vêm para destruir a Judeia. Você sabe que as guerras principais lá contra Israel
não era apenas contra a nação, era Satanás por trás, porque ele sabia que se destruísse a nação de Israel, ele retardaria o plano da salvação da humanidade. Se ele destruísse a nação de Israel, o Salvador não viria no tempo que ele veio, ele ia retardar. Então ele sempre estava fazendo ataques a essa nação. Para quê? Para que o plano da salvação não se tornasse realidade. E ele reúne alguns exércitos, e ainda com o apoio da Síria, 3 exércitos, diz o texto. E aí, mais ainda o apoio da Síria, diz o próximo versículo. É a Síria que está lá. E aí eles vão lá. E aí eles chegam até perto de Jerusalém. E Josafá e o seu exército não tinham a mínima chance contra eles. Eles eram muitos milhares. Vai para o verso de número 14 agora. No verso 14... Josafá proclamou um jejum, e eles estão em jejum e oração no pátio do templo. A nação está lá, gente de várias cidades foi para lá, Jerusalém está lá reunida. De repente, diga assim, de repente, o Espírito Santo veio sobre Jaziel. Diga! Deus tem uma palavra para você aí hoje. Amém? E esse levita se levanta. E quando ele se levanta, ele diz, pode continuar os versículos, até vai passando enquanto eu vou falando, até o 26. E ele diz, escute a palavra do Senhor, rei Josafá, escute a palavra do Senhor, habitante de Jerusalém, todo Judá, escute a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, essa batalha não é vossa, é de Deus. Nessa batalha vocês não terão que lutar, o Senhor vai pelejar por vocês. E aí ele continua, mas nos próximos versículos, ele diz, olha, amanhã vocês vão contra eles. Mas presta atenção, ele diz, não vão levar espada. Espera aí, ô levita, você nem é um profeta conhecido, sem espada. Porque vocês não vão lutar nessa batalha. Tome posições, permaneçam firmes e vejam o livramento do Senhor. Aí está o decreto. Vejam o livramento que o Senhor vai dar ao Judá e Jerusalém. Não tenham medo, não desanime. Saiam amanhã. Mas sabe o que ele diz? Continua os versículos, ele diz assim, amanhã. Presta atenção na atitude do rei. Ele se prostra diante do levita. Ele reconheceu. Sabe qual é a diferença? Olha para mim. Você vem à igreja todo domingo. Você vem na terça e vai na célula. Você escuta a palavra do Senhor semana após semana, mas você questiona os pastores, os líderes que te pregam a palavra. Esse levita não era autoridade, mas quando ele se levanta no poder do Espírito, o próprio rei se curva e diz, nós vamos nessa palavra. Se você veio aqui hoje, está recebendo a palavra, saia daqui para praticar essa palavra. Amém, amados? Sai daqui para viver essa palavra. Esse homem se levanta e o rei se prostra. Olha aí, o rei se prostra diante do levita. E todos os Judá e Jerusalém se prostram. Continua. Porque agora ele vai dizer assim, vocês vão levar o quê para lá? Harpa, violino, os instrumentos da época, tamborim, devia ter alguma coisa de percussão, continua alguma percussão, e vocês vão fazer o que amanhã? Imagina. Tem lá, sei lá, 200 mil soldados ou mais. Era assim que as batalhas aconteciam. E aí você vai juntar o teu povo, que é pequeno, e vai se colocar diante do outro exército, e vai cantar. A história é bonita depois de escrita. Mas eu te pergunto, você iria para lá para ficar cantando? Quantos iriam? Ainda bem que tem umas mãos levantadas ali. Eu quero crer que vocês iriam mesmo. Eu quero que vocês iriam mesmo. Mas eles foram, levantaram madrugada, foram lá para o deserto, se colocaram diante do exército. E aí ele diz, olha, vocês vão ficar lá. E aí o que ele diz? Tenham fé no Senhor seu Deus, e vocês vão estar seguros. Tenham fé nos seus profetas, e vocês terão a vitória. E aí ele vai dizendo, nomeou. E aí o que acontece? Indo à frente do exército, fazendo o quê? Diga, cantando. O que eles faziam? E cantando com ações de graça, já estava agradecendo a vitória. Diga aleluia.
Dê graça ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Outra versão, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Até a Débora está prestando atenção hoje aqui. Ai, brincadeira. Olha para mim. E eles começam a cantar. Presta atenção, quando eles começaram, olha comigo, igreja, vamos lá? Lê comigo. Quando começaram a cantar e a entoar louvores ao Senhor, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes Seir, e que estavam invadindo Judá. E eles foram... Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Eles começaram, virou uma confusão geral, e eles começaram a se autodestruir. Presta atenção, quando os homens de Judá chegaram no local, não tinha mais nenhum vivo. Quando um exército grande desse para a batalha, eles levavam ouro, prata para poder comprar as coisas. Eles levavam muitos animais, muita comida, eles levavam muitas roupas. E Judá ficou 3 dias saqueando as riquezas e não conseguiu saquear tudo. Olha para mim, eu quero fazer uma aplicação com você agora. O Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Olha para mim, a gente olha para isso. E eu gostei de uma palavra interessante. Que às vezes a gente fica olhando e dizendo, talvez você vai chegar lá e perguntar para Davi, Davi, como é que era dançar com todas as forças diante do Senhor? E Davi, olha para mim e vai dizer para você, eu vou responder. Mas primeiro me conta uma coisa. Como é que era ter Deus habitando em você? Acho que você não entendeu, né? Está faltando revelação? Vou desenhar. Talvez você vai chegar para Davi lá no céu. Vai dizer, Davi, como é que foi aquela experiência de dançar com todas as forças no meio da rua? Ele vai dizer, peraí, eu tenho uma outra pergunta para você, Davi. Como é que era ser a habitação do Espírito Santo? Você acha que o Espírito veio sobre Jaziel? Ele já veio sobre você. Ele habita em você. Para de ter medo. Para de dar lugar ao medo. Levante-se no poder do Espírito Santo que habita em você. O Espírito Santo que habita em você é Deus onipotente, onipresente, onisciente. O mesmo Espírito Santo que veio sobre Jaziel, veio sobre você, reveste você, unge você, possui você. Ou você não crê disso? Eu quero te encorajar a tomar posse e a viver em comunhão com o Deus Espírito Santo que habita em você. E a louvar a Deus no meio das provas. É fácil a gente cantar quando está tudo bem, não é verdade? É fácil a gente cantar quando a gente está alegre, não é verdade? É fácil a gente cantar quando tem um dinheirinho no banco, não é verdade? Um dinheirinho na conta, não é verdade? Mas e quando está doente? E quando está doendo? E quando o filho está doente? E quando o pai está doente, quando o parente não está bem, e quando as coisas não estão bem, deixa eu te dizer uma coisa, Paulo e Silas tinham levado uma surra em praça pública, tinham sido envergonhados, e levaram uma surra tremenda, mas lá na prisão, lá em Filipe, na Macedônia, eles ousaram cantar. Por volta da meia-noite eles cantavam em voz alta, oravam em voz alta. E enquanto eles cantavam, houve um terremoto que sacudiu os alicerces do cárcere. Você quer ver a realidade mudar? Você quer ver a circunstância mudar? Você quer ver o inimigo cair por terra? Louve ao Senhor no meio da dificuldade. Louve ao Senhor nas horas difíceis. Exalte ao Senhor. Não reclame. A sua reclamação não muda nada. Mas o seu louvor, a sua adoração é poderosa para mudar a realidade que te cerca. Você quer uma coisa mais forte do que essa? Um exército que veio para destruir. E a ordem foi, cantem. Sem espada. É só cantar. Para a glória de Deus. Diga, aleluia.
Eu quero só ver mais 2 decretos com você e vou orar com você. Eu quero olhar agora para o rei Ezequias. E eu quero olhar para Isaías, profeta messiânico, um dos grandes profetas do Velho Testamento, o profeta Isaías. Quero olhar para 2 Reis, capítulo 20, de 1 em diante. Eu vou mencionando, você vai pegando a palavra. Veja o que esse homem faz. O rei Ezequias adoece de uma doença mortal. E o próprio Deus chegou para o seu profeta Isaías e diz: vai lá, Isaías, e fala para Ezequias, príncipe do meu povo. E a palavra era: arruma a sua casa, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai se recuperar. Ele estava com uma doença grave no estômago, e parece que tinha até estourado essa úlcera ou coisa dessa forma. Ele chega lá e diz: assim diz o Senhor, coloca a casa em ordem, você vai morrer. E o profeta se vira e sai, e o rei vira o rosto para a parede, está na cama, ele não pode se levantar, ele vira o rosto para a parede e começa a chorar e dizer: Deus, lembra-te de como eu andei na tua presença. Lembra como eu fui fiel. Eu tenho feito essa oração por um amigo muito querido, que está lá em São Paulo. Eu tenho dito: Deus, lembra como esse meu querido amigo, irmão, amigo teu também, Beto Minei, te serviu com fidelidade todos esses anos. E eu tenho dito: Deus, faz o mesmo milagre. O profeta ainda estava no centro da cidade, o Espírito do Senhor fala com ele. Ei, o Espírito do Senhor fala com seus profetas. Nós somos uma comunidade de profetas. Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga amém. O Espírito Santo falou: Isaías, volta lá. Fala para o Ezequias. Fala para o Ezequias que eu ouvi a sua oração. Fala para ele que eu vi as lágrimas dele. Diga para ele que eu vou acrescentar a vida dele 15 anos. Amém? E diga para ele mais, que ele vai se recuperar. E de hoje a 3 dias vai lá no templo, a pé. A pé por minha conta. Mas não tinha carro como é hoje. Diga que de hoje a 3 dias ele vai estar lá no templo louvando a Deus. Amém? Está aí no texto. Diga para ele também que eu vou livrar ele e a cidade da Assíria, dos ataques da Síria. 15 anos, vou livrar da Síria, e de hoje a 3 dias ele vai. Isaías volta lá e fala: ó, assim diz o Senhor, você vai ter mais 15 anos de vida. Data marcada, 15 anos só. Tá bom demais para quem ia morrer naqueles dias, não tá? Amém? E aí ele vai e diz: mas a coisa estava tão feia. O Isaías olha para ele e fala: qual é o sinal de que de hoje a 3 dias eu vou lá no templo adorar? O que me encanta nesse texto, o que me fascina nesse texto, o que me deixa maravilhado nesse texto, é a atitude do profeta Isaías. Porque eu não sei, eu não faria isso. Meus pastores eu acho que não fariam. O Isaías olha para ele e fala assim: escolhe. Escolhe o quê? Você quer que o sol adiante 10 graus? Ou que volte 10 graus? Olha aí. Mexer no movimento de rotação e translação da terra, só para mostrar para um cara que ele estava curado? Eu ia falar: rapaz, deixa esse incrédulo, você já está curado e acabou. Não é verdade? Você está curado e ainda está pedindo um sinal? Assim que a gente ia fazer, mas Isaías não. Nós temos que aprender. O Ezequias olha para ele e fala: para frente o sol já está indo, eu quero que recue 10 graus. E o profeta Isaías ora, estabelece um decreto, e o sol, a sombra recua 10 graus. Diga amém. Diga aleluia. Deixa eu dizer uma coisa. Se for necessário, diga comigo, se for necessário, você também pode interferir nas leis da natureza. Diga amém. No culto anterior, Davi pregou aqui. E eu desejo isso para você também, ver seu filho pregando na frente. Diga amém. Não precisa ser um pastor, basta ser um homem de Deus. Diga amém, uma mulher de Deus. Amém?
E ele pregou muito bem, gosto de ouvir ele pregando. E ele relembrou um dia que nós estávamos no face a face. Nós já fizemos isso outras vezes. E aquele dia, sabe aquele dia que o sol não aparece? Choveu de manhã, choveu à tarde, choveu à noite, e não parava, e não parava, e não parava. Acho que você estava nesse face a face, Marcos. O Elton estava, o David estava, o Elber estava, e outros aí estavam. E o Davi estava lá trabalhando, ele lembrou disso hoje. E aquela chuva, aquela grama molhada, esses homens todos trabalhando, fazendo tudo com chuva. Chuva e frio, era aquele negócio de dar gosto. E eu estava fazendo a mensagem da cruz naquela noite, aquela mensagem que a gente faz no sábado à noite. Bom, não posso contar mais tanto, senão você não vai, né? E eu estava pregando a mensagem da cruz. E daí eu falei com alguns líderes da época do encontro, e eles falaram: pastor, não vai ter teatro, não faz teatro não, pastor. Eu falei: por quê? Porque está chovendo. Eu falei: vai ter teatro. Não, pastor. E eles começaram. Teve um que até falou duro comigo: você está valorizando mais o teatro do que esses homens. Eu falei: não, estou valorizando mais a minha fé em Deus do que o que você está falando. E eles começaram: e aí, pastor? Eu falei: não tem plano B, tem só o plano A e vai ser executado. Diga amém. E oramos. E falei para os meninos no teatro, Davi, Marquinhos, Tatá e outros que estavam lá: ora para a chuva passar. Vocês vão orar. E eles oraram e a chuva aumentava. Oraram e a chuva aumentava. Sabe aquele negócio que cai bonito mesmo, assim que você fica vendo na lâmpada a chuva caindo. Mas eu falei uma coisa para os homens: quantos de vocês já pularam o carnaval e se molharam na chuva? E eles: tá. Quantos de vocês já estavam assistindo um jogo de futebol lá do seu time, ou em São Paulo, ou em Marília mesmo, ou na sua cidade, e de repente caiu uma chuva, você correu para casa, não quis se molhar, ou você ficou no estádio? Ah, ficamos no estádio, pastor. Oh. E eu falei assim: e Jesus merece o teu melhor? Merece. Então vocês vão botar o pé na chuva, e quando vocês botarem, Deus vai suspender essa chuva. Fala amém, pelo menos para me agradar. Tinha até cadeirante. Até o cadeirante topou, rapaz. Um dos primeiros a sair, lembra disso? Até o cadeirante, tinha um senhorzinho de 80 anos, ele falou: eu vou também, está lá. E foi lá. Não deu outra, porque eles começaram a pisar na chuva, a chuva parou e o céu abriu. Falo isso para a glória de Deus. Pode fazer melhor para Jesus. Tinha alguma coisa em nós? Não. O nome de Deus ia ser glorificado, porque muitos homens iam jogar os seus pecados lá, iam se converter, e eles se converteram e se comprometer com Jesus. Só para você ter ideia, quantos estavam nesse encontro que foram testemunha disso? Levanta a mão, que está aqui, ó. Vai levantar a mão. Olha aí, essas mãos levantadas estavam lá. Estavam lá. Então, você sabe, é verdade ou não é? Ele está lembrando que quando eles entraram para o quarto, depois que acabou toda a programação, voltou a chover de novo. Choveu a noite toda com gosto. Mas Deus suspendeu só naquele lugar, para mostrar que Ele estava aprovando aquele trabalho. Nós já fizemos isso, poderia dizer, em outras esferas. Mas eu quero te contar uma última coisa e depois nós vamos orar. Vou encerrar cedo hoje. Sei que você está ansioso para ir para casa, assistir uma série de coisas. Eu também vou assistir, e nós vamos lá. Mas eu preciso te contar uma coisa muito poderosa aqui, tá bom? Duas coisas e nós vamos para casa, tá bom? Vamos lá. Isaías 37, verso 29, depois 33 a 38. É bem interessante. O rei da Assíria, não é da Síria, da Assíria, chamava Senaqueribe. Ele tinha um exército muito poderoso. Ele dominou parte do mundo da época. Esse exército era tão ferrenho, tão pesado, que alguns estudiosos, historiadores dizem que por onde eles passavam marchando, nem um capim não nascia mais por um bom tempo.
Esse exército era terrível. E eles foram invadir Israel. Nos dias do rei Ezequias, o mesmo Ezequias que foi curado. Nos dias do mesmo profeta Isaías. E quando eles invadem, os oficiais do Senaqueribe iam perto das muralhas de Jerusalém e começavam a falar em hebraico: se entreguem, abram os portões, não confie no seu Deus, não confie no seu rei, ele está enganado. Ezequias, na hora do aperto, mais uma vez foi para onde? Para o templo. E chegou lá, ele vai orar, vai orar. Isaías vai lá e diz assim, manda um recado para ele. Diz para ele que a filha de Sião o despreza. Diz para ele que ele não vai entrar nessa cidade. E Ezequias manda um recado. O rei fica mais furioso e agora escreve uma carta desaforada para o rei Ezequias, Senaqueribe que escreveu, e manda os oficiais dele lá, os generais dele vão lá, entregam a carta, e a carta era bem desaforada, contra Israel, contra Ezequias, contra as autoridades e contra Deus. E a carta dizia, dentre as muitas coisas, dizia assim: nós destruímos todas as outras nações por onde passamos, e os seus deuses não puderam livrá-la. Os seus deuses não puderam livrá-los. Quem é o seu Deus? Para de confiar no seu Deus não vai livrar vocês. Nós vamos destruir vocês, vamos acabar com vocês. Mas na linguagem de hoje era isso: nós destruímos os outros povos, as outras nações, e os deuses deles não livraram. Isaías vai e diz, escreve de volta. A cidade está sitiada, com certeza mais de 200 mil soldados. Você vai ver por quê. Isaías disse, escreve. E ele diz assim, diz o Senhor, um decreto que Isaías estabelece: nessa cidade de Jerusalém você não entrará, assim diz o Senhor, colocarei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e te farei voltar por onde você veio. E manda a carta. Isaías ora e sela o decreto de fé. Palavra de Deus. Continua. E naquela noite, coloque esse versículo: o anjo do Senhor foi até o arraial da Assíria. Continua. Agora os versículos 33 a 38. Continua. Mais, esse aí. Presta atenção. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens dos soldados da Síria. Deus teve que interferir mais uma vez, porque mais uma vez o plano de salvação estava ameaçado. Mais uma vez Satanás estava usando o exército para destruir o povo. E Deus interfere. 185 mil soldados morrem. Senaqueribe, envergonhado, pega os seus poucos soldados que sobraram e vai embora para a Síria. Quando chega lá, ele vai no seu templo idólatra de um falso deus chamado Rimon, e quando ele está adorando, os seus 2 filhos o mataram. Pois bem, deixa eu aplicar isso com você agora. Primeira coisa, nós não temos inimigos humanos. Eu e você não devemos ter ninguém como inimigos humanos, jamais. Mas inimigos espirituais sim, porque o diabo se levanta. Mas eu te esclareci alguns pontos aqui. O inimigo pode até se levantar contra você, mas a primeira coisa que eu quero te lembrar é que há uma promessa. Lá em Deuteronômio 28, ele disse: se o teu inimigo vier contra ti por um caminho, ele fugirá diante de ti por 7 caminhos. Ande com Deus, e Ele te defenderá. Levante-se, meu irmão, na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Resista ao inimigo na sua casa e ele fugirá de lá. Existe inimigo no seu trabalho e ele fugirá de lá. Levanta a mão. Diga assim:
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, Deus é comigo, Deus é por mim, Deus habita em mim. Diga de novo, Deus é por mim, Deus é comigo, Deus habita em mim. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Você e Jesus já são mais que vencedor. Romanos 8:37 diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Diga amém. Deixa eu desmistificar uma outra coisa aqui. Andar espalhando uma mentira, que se você fizer a obra de Deus, dirigir um grupo de família, dirigir uma célula, expulsar demônio, orar por enfermo, vai ter retaliação na sua casa. Mentira do inferno. Mentira do inferno. Se fosse assim, não tinha mais missionários vivos. Deixa eu te dar alguns textos agora. Sabe uma das coisas que a Bíblia diz? Vamos lá. Ontem eu disse isso para os homens aqui no nosso GD. Uma das coisas que a Bíblia diz, por exemplo, Lucas 10:19, Jesus olha para os seus discípulos e diz: eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Romanos 16:20 diz: o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Sua posição de autoridade. Você foi arrancado do império das trevas. O diabo tinha autoridade sobre você quando você não era convertido. Quando você estava lá fazendo o jogo sujo dele. Você foi arrancado daquele império. Você foi transportado para o reino de Jesus. Você é filho de Deus. Você é um com Jesus. Sua posição é de autoridade em Cristo Jesus. Diga amém. 1 João 3:8, parte B, diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Onde Jesus entra, as obras do diabo têm que sair. Amém? Onde Jesus entra, as trevas têm que sair. Amém? 1 João 4:4 diz: filhinhos, vocês são de Deus e vocês já venceram o maligno, porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Levanta sua mão, diga bem bonito: maior. Diga maior. Diga onipotente, onipresente, onisciente. É o Espírito Santo que habita em mim. Diga: o Espírito Santo que habita em mim é maior, maior, infinitamente maior do que todo o mal que existe nesse mundo. Dá um glória a Deus aí bonito, é para Jesus. Ah, mas se eu fizer uma obra, o inimigo vai tocar. Eu vou ter problema de saúde, pastor. Eu vou ter problema no casamento. Você não vai ter nada. O inimigo não pode tocar em você. Ou você acha que ele pode? 1 João 5,18. 1 João 5,18 diz: aquele que é nascido de Deus, ele o guarda, e o maligno não lhe toca. Você não está entendendo, não é possível. Aquele que é nascido de Deus não está no pecado, e aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, e o maligno não lhe toca. Lucas capítulo 9, verso 1. Projeta para nós. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder, diga comigo, poder e autoridade. Como é que está o texto aí? Para expulsar alguns demônios. Poder só para expulsar algumas pombagiras, alguns tranca-rua. Meu querido, o texto está diante de você. Reunidos os 12, Jesus deu-lhes
e autoridade para expulsar todos os demônios e curar as doenças. Deixa o texto aí. Olha a palavra todos. Não vem acreditar na mentira do diabo. Você vai lá na célula e o cara cai possesso, não o quê, e o diabo faz assim: só sai se você jejuar 3 dias, 3 noites. Jesus deu autoridade para expulsar todos os demônios. Você não precisa nem desgastar. Bota o pé na cabeça dele e fala: sai. Às vezes tem que fazer literal. Não estou dizendo que vai expulsar com o pé. Mas ele deu autoridade para pisar e para expulsar todos. Jesus tem toda a autoridade. Mateus 28, 18. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Diga comigo: Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Agora diga: a mesma autoridade de Jesus. Diga: está sobre mim. Diga: por causa dessa autoridade. Diga: eu vou exercer decretos de fé. Vamos ficar em pé. Eu preguei só a metade da mensagem. Depois na célula você estuda o restante. Tem muita coisa boa. Tem algumas palavras tão tremendas aí. Eu quero orar com vocês. Enquanto nós cantamos, se você quer oração, enquanto nós cantamos, se você quer oração, se você quer dizer: Deus, aumenta a minha fé, para que eu possa viver nesse nível de autoridade, para que eu possa viver nesse nível de fé, para que o medo possa ir embora, para que eu possa estabelecer os decretos na terra. Os profetas estabeleceram. Um dos decretos que eu tinha colocado hoje era Jeremias. Tem coisas tão fortes, tão tremendas. A Babilônia era a capital do mundo da época. O Império Babilônico governava 120 nações. A Babilônia tinha muralhas de 65 metros de altura, de larguras imensas. Por fora das muralhas tinha um fosso, que era difícil de atravessar. Mas um dia o profeta Jeremias, capítulo 50 e 51 de Jeremias, você já pode começar a vir aqui, que nós vamos orar por você. O profeta Jeremias escreveu um decreto. E o profeta Jeremias, olha para mim, escreveu um decreto. E ele pegou o secretário dele. Sabe o que ele disse? Vai até a Babilônia, chama as autoridades para a praça e lê esse decreto diante deles. Sabe o que dizia o decreto? A Babilônia, essa grande cidade, a capital maior e mais importante do mundo antigo da época, a capital mais linda do mundo da época, o jardim suspenso era uma das 7 maravilhas do mundo. E o decreto dizia: essa cidade será completamente destruída, nunca mais será habitada, tornar-se-á morada de chacais, de hienas. E ele decretou até como iria acontecer. Ele disse tudo como iria acontecer. Poucos anos depois da profecia de Jeremias, Ciro foi lá, desviou uma parte do curso do rio Eufrates, entrou. O Império Babilônico caiu. Era o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor ainda. E alguns anos depois, essa cidade foi varrida do mapa. E ela nunca mais foi reconstruída. Nunca mais será. Porque um profeta escreveu um decreto e mandou ler. Deus é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Eu quero encorajar você a estabelecer alvos grandes, alvos de fé, a escrever decretos de fé, a crer em coisas grandes, a realizar grandes coisas, a se mover em fé. Você serve ao mesmo Deus de Micaías, Jaziel, Jeremias, Isaías, de tantos outros. O Deus que levou seu povo a viver isso é o meu Deus, é o seu Deus.
Nós estamos debaixo de promessas infinitamente maiores. As coisas que seus olhos nunca viram, seus ouvidos não ouviram, nem penetrou em seu coração, Deus tem preparado para você, porque Ele te ama. Você pode levar seu relacionamento com Deus para muito além das palavras. Eu te encorajo a mudar de dimensão de vida cristã, na dimensão da fé de Deus, e a realizar sinais e maravilhas nesse dia. Vamos orar?